Eu acho que a gente pode começar, né? Temos 22 pessoas já Claro. na sala. Eu queria agradecer imensamente a todos, e em especial ao professor José Jorge Carvalho, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente sobre o projeto Encontro de Saberes. Eu tinha passado um texto base, que era Encontro de Saberes, um desafio teórico, político e epistemológico, do professor José Jorge Carvalho. Eu vou fazer uma rápida apresentação. O professor José Jorge Carvalho é antropólogo, com graduação em composição e regência, também fez um período de física, né, professor? Um período da graduação, depois especialização em etnomusicologia, mestrado e doutorado em antropologia. Ele é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq. É professor titular da UNB e trabalha com pesquisas na área de antropologia, de etnomusicologia, estudos afro-brasileiros, estudo da arte, religiões comparadas, mística e espiritualidade, culturas populares e, em especial, ações afirmativas para negros e índios nas universidades. Então, novamente, muito obrigado pela generosidade de estar com a gente aqui no nosso projeto do Encontro de Saberes. O professor José Jorge também teve em 2017, quando a gente realizou o primeiro seminário temático, que era Antropologia e Encontro de Saberes, Diálogos Interepistêmicos, que foi a sementinha do projeto do Encontro de Saberes, também com o apoio do professor Américo Lira, que está aqui, que a ocasião era vice-reitor e que é também um parceiro e um entusiasta do projeto do Encontro de Saberes. Então, muito obrigado, professor, e eu passo a palavra para o senhor e depois a gente faz uma conversa a partir da sua fala. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. E eu não sabia que o professor Américo também está aqui, agora que eu estou vendo aqui, porque as câmeras estão fechadas, né? Bom, boa noite também, Américo, e os outros todos que estão aí. Bom, Pablo, é um prazer aí, um diálogo mesmo, né? Eu acho que tomo isso mais como eu imagino que essa é a primeira aula, não é isso, da disciplina, do curso, né? Praticamente, professor. A gente teve uma aula inicial que foi uma conversa, e na aula, uma conversa da apresentação da proposta do programa, que foi antes do carnaval, mas aí depois teve feriado de carnaval. A gente passou um dia de luto pela perda de um colega, um professor, que faleceu infelizmente. E aí depois, na última aula, a gente conversou mais sobre as experiências do Encontro de Saberes, a primeiro módulo, a primeira oferta na UFRR e a primeira oferta na FURG, com a professora Letícia Ponzo, que participou do nosso encontro, mas formalmente, assim, hoje a gente considera uma palestra, uma fala inicial da disciplina, com a sua presença para contribuir com a gente com essa discussão do Encontro de Saberes, que o senhor é o idealizador, o pioneiro, e muito tem a nos ensinar sobre o tema. Muito obrigado. De dialogar. Como é um processo novo, né, e muito em movimento, cada fala talvez representa um pouco o momento presente no qual estamos, né? O ano passado foi atípico, a maioria das universidades não conseguiu, nós não conseguimos avançar muito por causa da pandemia, né? Mas nós já temos, acho que umas 13 ou 14 universidades que já teve Encontro de Saberes, chegaríamos quase, tínhamos mais umas 4 que iam abrir no ano passado que não conseguiram, né? Como da Paraíba, por exemplo, Rio Grande do Norte, a UFO também, várias outras que vamos aguardar para ver, quem sabe esse ano a gente abre, já poderíamos fazer até um segundo encontro assim, nacional, para comparar as experiências. Então, e também tem o seguinte, cada lugar adapta a sua situação própria, né? Então, o Encontro de Saberes no Roraima não vai ser igual ao que tem, por exemplo, no sul da Bahia, ou o que tem no Rio de Janeiro, né? A região, há uma sintonia, né? Há uma relação com os grupos tradicionais, com os mestres e mestras que tem em cada região. Então, na verdade, na medida em que o projeto vai crescendo, nós vamos construindo várias redes, que estava falando antes de rede, né, que o professor estava me explicando aí que a própria plataforma que nós estamos usando é uma espécie de rede. Então, no Encontro de Saberes, nós temos uma rede dos professores,
que são os professores parceiros, que são os professores que estão conectados com os mestres e mestras que nós convidamos. Nós temos a rede dos mestres e mestras do Encontro Saberes, inclusive alguns mestres e mestras já circularam por mais de uma universidade, como é o caso do mestre Bispo, né, Antônio Bispo, tivemos juntos aí, né? No Roraima, o Bispo já esteve aqui em Brasília, depois ele também foi professor do Encontro Saberes na UFMG, depois ele no Rio de Janeiro também já participou em muitas universidades. A mestra Luceli Pio, das plantas medicinais também, é outra que já esteve aqui em Brasília, já esteve na UFMG, já deu aula em várias outras universidades. Então, é uma rede de universidades, uma rede dos docentes conectados com a disciplina e uma rede também de mestres. Pouco a pouco vai também, esse intercâmbio entre os mestres também vai crescendo. Como você falou aí, Pablo, até pelo título, né, dos diálogos interepistêmicos, poderíamos dizer, assim, falando mais livremente, assim, o Encontro Saberes, você pode dizer que ele se conecta com várias linhas de um movimento de transformação da universidade. De fato, eu entendo que a contribuição maior do Encontro Saberes é uma refundação no nível epistêmico e no nível institucional das universidades. Acho que esse é o desafio que é colocado para nós, e é um desafio colocado, inclusive, em muitos outros lugares também. Porque uma coisa é você estar numa universidade, por exemplo, num país europeu. Essa universidade pode ter problemas hoje em dia, talvez ela não esteja, digamos, completamente em sintonia com a sociedade de lá, mas em grande medida ela está, porque estão ensinando na universidade o saber eurocêntrico, que é o saber deles, né? Ela não está muito em distonia, digamos, com a sua base. São sociedades que se modernizaram, não tem mais povos tradicionais nelas, eu digo, os países europeus, por exemplo, e também Estados Unidos. Fortemente, assim, uma pressão muito grande contra os grupos indígenas, né? Se reduziram drasticamente. A comunidade afro-americana dos Estados Unidos também é mais eurocêntrica culturalmente, porque também não ficaram muitas tradições propriamente africanas lá, né, separadas das tradições europeias, religiosas, por exemplo. Então, no caso deles, há problemas que são específicos. Há muitos relacionados até mesmo com o neoliberalismo, por exemplo, que modelo de universidades eles têm, se as universidades agora se tornam universidades empresa, né, a pressão da produtividade, isso é o que domina, vamos se fosse assim, as crises da Universidade Europeia. Agora, nós somos colonizados, nossas universidades são colonizadas. Elas foram trasladadas para o Brasil sem levar em consideração a diversidade de conhecimento que tinha aqui. Todas, eu acho que sem exceção, tem essa defasagem. Elas são universidades eurocêntricas em um país que não é só eurocêntrico. Um país que é pluriepistêmico. São 305 nações indígenas, falando 180 línguas diferentes, pelo menos. Muito pouco disso é representado, por exemplo, na universidade. Para quem chega na universidade brasileira, vai ter uma noção, ainda mais até alguns anos atrás, de que essa universidade, que o Brasil é um país parecido com a Bélgica, né, parecido com a Suíça, com a Áustria, né, um país europeu, né, porque todo o conhecimento em todas as áreas praticamente é o conhecimento europeu. Então, o Encontro Saberes ele vem num movimento mais geral de refundação das nossas universidades. O primeiro ponto, a primeira ruptura com esse modelo eurocêntrico e defasado de universidade foi com as cotas. As cotas abriram, né, a possibilidade que a universidade agora não fosse mais só de alunos brancos, de classe média, como era até 2 décadas atrás. Então, com as cotas, na discência, né, no grupo estudantil, elas se tornaram universidades multiétnicas, multirraciais e multiculturais, inclusive. Se quiser, até pode-se dizer interculturais. Então, nós temos diversidade agora na discência. Isso, com certeza, ficou assegurado nos últimos 10 anos, principalmente.
Mas continuamos na docência. A nossa docência é basicamente uma docência eurocêntrica. Os professores são professores de formação, né, eurocêntrica nas universidades. Temos muito poucos professores negros, muito poucos professores indígenas. Então, o que nós temos que... Qual é, então, um desafio que se teve até chegar, até pelo menos 2010, quando abrimos o Encontro de Saberes, em que toda a diversidade epistêmica, toda a diversidade cultural, inclusive linguística, do país, teria que ser representada na universidade por professores como nós, como professores de formação eurocêntrica. O que não dá conta, o que não é possível. Por mais que muitos de nós conheçamos, por exemplo, você estava falando, Pablo, da arquitetura, né? Se você vai nas faculdades de arquitetura, 99% dos professores, eles conhecem a história e as técnicas da arquiteturas europeias, grega, romana, medieval, europeia, renascentista, barroco, etc., modernista do século XIX, modernista e neoclássico. Isso é arquitetura europeia, ocidental. Os professores não conhecem arquitetura indígena, eles não poderiam dar curso de arquitetura indígena, não poderiam dar curso de arquitetura quilombola, não conhecem arquiteturas dos caiçaras. Então, o que nós temos hoje é uma faculdade o nome seria uma faculdade de arquitetura ocidental, porque o que basicamente ela ensina é arquitetura ocidental. Para ser uma faculdade de arquitetura no Brasil, ela deveria ter uma linha dentro dela, vamos dizer, faculdade de arquitetura teria, então, uma área de arquitetura ocidental, uma área de arquitetura indígena, uma área de arquitetura quilombola, arquitetura afro-brasileira, arquitetura de terreiro, arquitetura caiçara, e aí por aí vai, eu nem vou mencionar todas. Isso valeria a mesma coisa, você tentou a faculdade de saúde, né? O que é essa faculdade de saúde? Ela ensina os padrões da medicina ocidental. Para que nós tivéssemos numa universidade enraizada no Brasil, a faculdade de saúde deveria ter uma área de saúde, faculdade de medicina, saúde ocidental, uma área de saúde indígena, uma área de saúde afro-brasileira. Evidentemente, todo mundo das plantas medicinais, por exemplo, o departamento de farmácia, em geral, não absorve. Então, também, o que significa, então? Nós não damos conta de ensinar essa variedade, essa diversidade gigantesca que nós temos aqui. Necessariamente, a única maneira de descolonizar, eu não vejo outra. Se tiver outra, por favor, sugiram. Até agora eu não encontro outra, porque nós não daremos conta na nossa formação de assimilarmos a complexidade desses outros saberes. Então, para que tenhamos uma universidade que reflita a diversidade de saberes da sociedade brasileira, os docentes terão que ser também, uma parte deles, os mestres e as mestras das comunidades tradicionais que mantêm esses conhecimentos. E são os que geraram, produziram, reproduziram, transformaram e atualizam esses conhecimentos. O professor estava falando aqui, né, das cosmologias, né? Qual é o seu nome? Qual o professor estava... Desculpe. É Roberto Câmara. Professor Roberto, você estava falando... Roberto Câmara. Imagina que, Roberto, se a gente fizesse, por exemplo, tem aquele livro famoso das cosmologias do século XIX, né? Ou toda a discussão agora que eu estou escrevendo um livro também sobre alquimia e vendo agora que Newton também, o tempo todo, né? Ele tinha um laboratório alquímico, né? E agora já tem um livro que saiu em 2019, do Philip Newman, que ele diz o seguinte, que o Newton continuou o tempo todo, até depois do Principia, ele continuava fazendo operações alquímicas, e agora ele descobre que os princípios que estão de densidade, a organização, por exemplo, das cores, que ele coloca na ótica, que ele coloca em 7 cores, que eles poderiam ser que é arbitrário. Por que ele pegou o prisma e definiu como básico aquele é 7? Porque ele estava querendo fazer isso de acordo com um princípio das 7 notas, que estava num texto alquímico chamado Atalanta Fugiens, de Michael Mayer, que ele lia Michael Mayer o tempo todo, desde os 20 anos.
e de Montesnieder, são dois alquimistas alemães que ele seguia rigorosamente, e, na verdade é mais do que se pensava. O padrão da lei de gravitação universal, o padrão newtoniano da física matemática dele tem correlações com o padrão alquímico que ele trabalhava. Então você teria uma outra concepção de alquimia aí, né? De cosmologia. Supõe que você resolve fazer essa cosmologia e dialogaria então com a cosmologia, por exemplo, você estava falando de perdas, né? Mas, por exemplo, tem dois antropólogos que estudaram, o Hugh Jones e Stephen Hugh, que estudaram a Palma e as Pleiades, que ele fala da cosmologia dos Dessana, né, e dos Tucano, do Alto Rio Negro, da relação da fronteira do Brasil com a Colômbia, que também eles têm uma astronomia e um sistema cosmológico super complexo. Você imagina um curso de física de cosmologia comparada, em que você tivesse a Tucano, né, dos povos do Alto Rio Negro. Eu tenho a impressão que o mundo do Xingu também teria princípios cosmológicos provavelmente diferentes lá do Alto Rio Negro. Os Ticuna, aqui tem uns estudantes que falam também do grupo dos entornos dos Ticuna, que estão lá na outra fronteira, mais do que vocês estão aí no Roraima, Iacuana, etc. Eu me lembro dos Maquiritari também, que tem 7 céus, né, na Venezuela. Você imagina o que seria Piaroa, se você fizesse um curso de cosmologia comparado. Os Maquiritares são os Iacuanos. Sim, os Maquiritares, porque na Venezuela acho que são uma parte, né, não dos Maquiritares, exato. São os Iacuanos. Hã? Como? São os próprios Iacuanos. Sim, porque eu vivi muitos anos na Venezuela. Eu conheci religião e mitologia maquiritária. Eu estudei no maquiritária, exato. Sobre os céus, né? Os 7 céus, etc. Isso. Então, por exemplo, para você fazer porque agora nós temos estudantes indígenas, né? E alguns podem querer fazer física, podem querer fazer medicina, fazer arquitetura, fazer várias áreas das ciências exatas que eles também não podem chegar só para não sabemos. Eu sei, mas o que me ensinaram o que eu trago do meu grupo, da minha tradição, não vale na universidade, porque só me ensinam o equivalente ocidental, eu tenho outro equivalente. Então você teria que, de fato, estabelecer agora um mundo de epistemologias comparadas. Medicina, vamos chamar de comparado, se você quiser, né? Ou o diálogo, né? O diálogo entre concepções de saúde, né? Entre ciências da saúde, entre conhecimento da arquitetura, entre cosmologias, sempre seria uma forma comparada ou dialogante. Essa é a base do Encontro Saberes. Eu sei que a gente primeiro faz uma visão, assim, a gente tem uma espécie assim, de projeta, né? Projeto como achamos que deveria ser. Depois a gente vai modestamente colocando o nosso grãozinho de areia e vendo se aproxima disso. Então, o que nós temos até agora nós estamos começando a fazer o que a gente pode chamar dos diálogos interepistêmicos. Na verdade, esse texto que você passou, agora saiu um livro que eu considero muito importante, que saiu, ainda não foi lançado, porque vai ser lançado no início de março, pela UFSB, é um livro grande, eu posso buscar ele no minuto, se vocês quiserem, que chama Universidade Popular e Encontro de Saberes. É um livro que tem umas 60 páginas, que é uma proposta completa da Universidade Federal do Sul da Bahia, que eu acho que é uma das universidades, talvez, mais próxima de superar esse modelo de se descolonizar, porque ela fez um fórum social próprio, convidando todos os grupos, todas as comunidades tradicionais do sul da Bahia participaram desse fórum. Quilombolas, os Tupinambá, os Pataxós, povos de terreiro, marisqueiros, os mateiros da Mata Atlântica, indígenas, os assentados, né, que tem muitos grupos também lá do MST. Então é pactuado, vamos dizer assim, ela tem uma missão pactuada com a região. E depois ela tem uma missão também muito importante, que é um pacto também com os colégios chamados CUNES, né, com os colégios universitários de segundo grau. É uma das poucas, eu acho, que também faz isso. Então, ela tem uma espécie de sistema não mais monoepistêmico, monocultural.
E também tem o Encontro de Saberes como um dos componentes, além de ser intercultural. Então, nesse livro, eu já coloquei uma proposta já um pouco mais completa, vamos dizer assim, como imagino que seria o Encontro de Saberes nas várias áreas. Que eu estava falando com o professor Roberto é o seguinte: em cada área do conhecimento, nós vamos ter que desenvolver um protocolo próprio para o diálogo naquela área, porque não são parecidos. Cada área vai demandar um protocolo de comunicação, um protocolo de diálogo entre nós, os professores parceiros, e os mestres e as mestras. No momento, nós estamos começando com ele, né? O da arquitetura a gente poderia já imaginar dessa forma, como seria, né? Como que você constrói o conhecimento que você tem das plantas, enfim, a concepção inteira da casa, etc. Não é de todo incompatível. Então, nós podemos até avançar para dizer assim, pensar em epistemologias, você pode ter diferenças e você pode ter princípios diferentes, porém eles são compatíveis. Digamos, a arquitetura de uma casa nossa é diferente de uma casa indígena, mas talvez assim os princípios seriam compatíveis. Porque tem engenharia por trás, né? Como é que você faz para sustentar, né? Você faz tensão de cordas, você faz os eixos principais, né, dos pilares da casa, etc. Aqui também nós temos pilares, então você pode ir refinando esse diálogo, né, entre as duas maneiras de fazer arquitetura. Em algumas outras áreas, as diferenças podem ser muito grandes, podem ser muito maiores. Por exemplo, quando se introduz princípios na área da saúde, né? Eu acompanho muito a mestra Luceli, né? A Luceli é uma grande mestra das plantas medicinais da região do Cerrado. Ela é uma das fundadoras da articulação Pacari, que reúne todas as raizeiras do Cerrado, da região do Cerrado, dá cursos, etc. Para a Luceli, por exemplo, a planta é um ser vivo, né? É a planta que cura, né? Então, ela tem todo um princípio, toda maneira de ir para retirar a planta, você não pode ir com maus pensamentos, acordar. Tem planta que você pega bem cedo, que é o princípio ativo, que é o óleo essencial dela. Se passou das 8, 9 da manhã, ela já não tem mais o óleo essencial que você precisa, tem que ser super cedo. Outras pode ser meio-dia, depende da hora que você vai, você não pode ter maus pensamentos. Então, você retira a planta e com a planta depois você faz o manejo, né, a manipulação da planta, aí você faz as tinturas, os xaropes, etc. E dá para a pessoa como remédio. Mas nessa lógica dela, na epistemologia dela, é um ser vivo, que é a planta, que é colhida por um outro ser vivo, que é ela, estabelece um vínculo com esse ser vivo que é a planta, e consegue, então, que a planta entregue o seu princípio curativo para que ela faça essa manipulação e o paciente, então, possa se curar. Quando nós vamos na faculdade de farmácia, quando ela vai lá, não é assim, porque para a farmácia a planta está morta, ela é seca, né, ela não está viva mais, e a partir dos princípios do laboratório você isola o princípio ativo da planta. Então, na verdade, é químico, né? Então, com esse princípio ativo isolado, você prepara um remédio, uma cápsula, etc., e dá para a pessoa, e é aquele princípio ativo que cura a pessoa. Então, aí é uma incompatibilidade, né? Epistemologicamente é incompatível a maneira como a Luceli cura, como, digamos, a medicina alopática ocidental cura. Se juntarmos um mundo mais rico ainda, nós poderíamos colocar aqui a acupuntura, que vai ter um outro princípio, né, isso dos meridianos, etc. Então, você vai acionar em alguns pontos esses meridianos, você teria já também, você teria essa comparação interepistêmica ficaria mais complexa. Se trouxermos agora a homeopatia, por exemplo, para dentro dessa grande faculdade de medicina, né, a gente já tem uma quarta maneira de ver tudo isso, porque a homeopatia vai dizer que você vai fazer o contrário, você vai reduzir o princípio ativo e não aumentar. Porque nós temos uma ideia de que você 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas, o remédio vai ficando mais potente quanto mais você coloca dele. A homeopatia vai dizer, não, quanto mais você dilui, mais potente é que ele fica. Então, o princípio é inverso, né? É totalmente oposto à lógica alopática.
E depois podemos pegar a ayurvédica, e bom, podemos aumentar. Depois podemos chamar os xamãs, né? Poderiam utilizar outros mecanismos aí de cura, também com intervenções no corpo. Eu penso que nossas universidades serão mais ricas no momento em que nós tivermos mestres e mestras de todo esse universo maravilhoso de conhecimento que nós temos na sociedade. Aí ela forma profissionais no país mais preparados. Porque ninguém perde, né? Você não está negando o conhecimento. Você está aumentando. A ideia toda do Encontros Saberes não é substituir, né, a epistemologia indígena ou a epistemologia afro-brasileira pela epistemologia ocidental. É expandir, é enriquecer esse quadro. A menos que em algum momento tudo pode também se transformar e algumas coisas serem trocadas por outras. Assim, em princípio, você se apresenta um universo maior, um universo mais rico. Nós éramos muito tímidos. Eu, olhando para trás, mesmo nos anos dando aula na UNB, eu vejo que, por exemplo, o mundo afro-brasileiro, né, assim, o afrocentrismo, a perspectiva afrocentrada está muito mais rica agora, mas nem em comparação com o que era 20 anos atrás. O número de intelectuais negros, né, e acadêmicos também, e poetas, e escritores, e psicólogos, em todas as áreas, artistas, mas isso cresceu maravilhosamente, ainda vai crescer muito mais. Na parte dos estudantes, na parte dos professores, da sociedade em geral. No número de indígenas, nós estamos vendo agora, por exemplo, como tem muito mais blogueiros indígenas, né, indígenas jovens que conseguem falar para os jovens não indígenas, né? Então você tem uma circulação, a circulação de conhecimento está crescendo muito mais. Então o Encontros Saberes é um projeto que visa organizar isso, dando um reconhecimento radical, um reconhecimento específico para os mestres e mestras. Eles têm condições, se eles sabem o que nós não sabemos, e se o que eles sabem é tão importante quanto o nosso, então eles têm o direito de serem professores como nós somos. Então, por isso que fazemos questão em que seja uma matéria regular, que valha créditos, e agora nós estamos, para terminar, que eu já falei até demais, nós estamos numa grande luta aqui nesse momento, maravilhosa, principalmente na UFMG, que é o Notório Saber, que é o título de Notório Saber para os mestres e mestras. Isso já chegou agora ao Conselho, a UFMG não tinha, no regimento, ela não tinha um artigo que regularizava o Notório Saber, então ela aprovou esse artigo no regimento, e agora estão chegando as candidaturas, já chegaram as 10, inclusive me nomearam a primeiro comitê que vai dar o parecer sobre um memorial de um mestre, que é do mestre Joelson. O mestre Joelson, que é do assentamento Terra Vista, do MST de Arataca, onde tem o cacau. Eles fazem um cacau, um chocolate maravilhoso do cacau que eles refizeram pelo sistema de Cabruca, que é um sistema tradicional de agroecologia. Então, provavelmente daqui a alguns poucos meses, nós vamos ter mestres com o Notório Saber. O Notório Saber outorga o título, então, equivalente ao título de doutorado para os mestres do Encontros Saberes. Então, eles podem assinar também, né, na matéria e ganhar como professor substituto, como professor visitante, como professor temporário. Aí, realmente, nós refundamos na docência o nosso sistema universitário. Então, o Encontros Saberes em resumo, é isso. Como a gente fala, é um desafio político, também pedagógico, né? Porque também cada mestre ensina de um modo. E é uma transformação étnico-racial, porque não é por coincidência que 99% dos mestres são ou negros, ou são quilombolas, são indígenas, são dos povos tradicionais, que são não brancos. Tem uma mudança radical também na docência branca. Então, ele tem uma intervenção étnico-racial e, em última instância mesmo, epistêmica. É uma forma de descolonizar. Talvez a última coisa que eu diria é que, pelo que eu estou percebendo, essa discussão ela não é específica só do Brasil. Uma certa reconhecimento de que esse modelo de universidade calcado, né,
nas universidades europeias do século XIX não atende mais ao que é a correlação que ela deveria ter com a sociedade, nem no mundo asiático, nem no mundo africano, nem no mundo indiano, nem no mundo Oceania, nem no mundo Oriente Médio e, obviamente, nem no mundo América Latina, das Américas. Então, algo equivalente desse movimento do Encontro de Saberes é o que eu percebo que é um pouco o que se busca na maioria dos lugares do mundo. Então, mais ou menos com isso eu paro por aqui. Acho que já até falei demais, eu pensei que a gente podia mais era dialogar mesmo. Posso terminar por aqui, Paulo? Muito obrigado, professor. Eu acho que eu vou abrir para os comentários de alguém que queira fazer alguma intervenção e depois eu posso fazer algumas perguntas. Eu acho que está dando eco. Não sei se estão conseguindo me ouvir. Estou ouvindo bem. Alguém tem interesse em fazer alguma pergunta, algum comentário para o professor? Ou alguma pergunta específica também, não precisa ser só sobre o que eu falei, não. Pode ser sobre... Eu vou... Com licença, Pablo. Pode falar. Desculpa, professor, pode falar. Posso falar? Professor eu José... toda a minha... Só um pouquinho, então. Professor Roberto e em seguida Heloísa. Só um momentinho. Obrigada. Professor José, o senhor comentou sobre essa característica da arquitetura. Já há algum projeto, algum trabalho ou alguma disciplina que vocês desenvolveram ligado à arquitetura, especificamente, e se há, por que começou com a arquitetura? Boa pergunta, Roberto. Deixa eu te responder. Melhor responder já essa de uma vez, antes da professora Heloísa passar. Olha, é o seguinte, quando nós abrimos o Encontro de Saberes em 2010, foi um acordo com o Ministério da Cultura, que isso tem que ver, eu nem falei, mas com aquele seminário das políticas públicas, e foram os próprios mestres que demandaram, que queriam dar aula. Então, eu, através do INCT, a gente fez um convênio com o MINC, só que o MINC exigiu que o MINC também queria que fossem mestres das várias regiões do país, porque ia ser um projeto piloto. Brasília, que está na capital, então ele não deveria ser só não daqui, mas de todo lugar. E o mestre Maniwa Kamayurá, que é o grande mestre das casas de tipo tupi, das casas estilo tupi, ele tinha ganho esse prêmio nacional de cultura. Então ele foi uma indicação do MINC, que o MINC diz, temos um grande arquiteto do Xingu. Então por isso é que veio o mestre Maniwa, que na verdade ele é arquiteto e engenheiro, né? Porque ele constrói a casa, né? Nós separamos a engenharia da arquitetura, né? O arquiteto, ele projeta a casa, mas quem constrói lá são os engenheiros, ele faz as duas coisas. Aí o que aconteceu? Foi tão maravilhoso a projeto que veio um professor parceiro da arquitetura que estava fazendo um estilo de casa de bambu, ele tem um centro de estudo do bambu, ele tem um projeto sobre os bambus. Aí ele fez uma maquete. Então, com os estudantes, nós fizemos uma maquete da casa xinguana, um objeto maravilhoso. Eu posso até procurar uma foto para lhe mostrar aqui. Depois, em Belo Horizonte, também se fez arquitetura. Arquitetura do Chacriabá, dos indígenas Chacriabá, e arquitetura Machacali. Então, assim, isso foi surgindo, como eu estou falando, em cada região os professores escolhem, né, os mestres que vão trazer. E eu escrevi agora um texto para um Routledge Companion sobre o ensino de arquitetura no Sul Global. É um livro que vai sair daqui a pouco, na parte o Encontro de Saberes na Arquitetura. Porque, não sei qual é a sua... O que você falava? Não, então eu te diria assim, a arquitetura surgiu porque o MINC sugeriu a presença do mestre, arquiteto indígena. Aí ele voltou em 2011, 2012, depois aí fizeram arquitetura também Talvez vocês poderiam fazer na UFRR, por exemplo. Fazer um módulo de arquitetura. Mas não sei se era isso. Heloísa, por favor. Ok, explicou bem.
Depois, professora Américo. Então, eu vou falar bem rápido, que o que eu acho, professor, é que realmente, desde que eu sou jovem, eu me interesso pelas questões e que naquela época, começo dos anos 60, 60 e pouco, as pessoas achavam que eu era uma louca. Eu, quando viajei pela Amazônia, com 18 anos, sozinha, viajando e conhecendo e buscando, para mim, para o meu conhecimento, eu não tinha a noção de escrever ou de publicar, mas eu queria aprender, e eu aprendi coisas que hoje eu me orgulho de estar participando desse grupo e ter o senhor explicando que é o que as universidades hoje estão implementando como busca. Eu moro na Suíça há quase 40 anos e eu vejo que aqui eu trabalho na área de aromaterapia em uma clínica particular e eu lhe digo, esse é o caminho que a Europa também vai ter que voltar. Nós vamos ter que voltar. Certo. Entendi. De uma integração dos saberes, né? Exatamente, exatamente. A empresa que eu trabalho busca hoje, inclusive, eu estive no Sri Lanka trabalhando e buscando essas coisas para o nosso trabalho aqui. As plantas, e eu tenho um trabalho com os macuxis nos anos 86, 84 até 86, eu fiquei ali pesquisando com eles plantas. Mas isso é uma coisa que hoje nós temos realmente que passar isso para os jovens, tem que buscar isso, tem que ouvir. E eu fico muito orgulhosa de lhe ouvir e saber, professor Pablo, e desses projetos fantásticos. Eu fico muito feliz e espero que eu possa não só aprender, mas se puder contribuir com alguma coisa também. Mas estou aprendendo muito. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Prazer grande. Muito obrigado, Heloísa. O professor Américo acho que queria falar rapidinho também. Fique à vontade, professor. Obrigado, Pablo. Professor José Jorge de Carvalho, que alegria! É uma alegria enorme. Apesar de estarmos virtualmente, né? Nossa! É sempre uma alegria ouvi-lo e vê-lo, né? E vê-lo bem, né? Nesses tempos tão complicados que a gente está vivendo, né? Então, isso me deixa feliz. Professor, eu queria lhe fazer uma pergunta, mas é uma pergunta institucional e muito objetiva, né? Nós tivemos um revés muito grande em termos de governo, em termos de visão, em termos de ocupação de espaços de poder, né? Um revés assim tremendo, por mais que os militares digam que não é um governo militar, você tem militar até para fazer cafezinho em tudo que é órgão, né? Atrás de prebendas, tal, e a gente sabe como é a formação dos nossos militares, né? Eu me atrevo até a dizer que as Forças Armadas acabam representando o elemento do neocolonialismo, né? Quer dizer, isso, né? Não tem como deixar de percebê-los dessa forma. Isso. E a visão é a visão eurocêntrica, né, daquele tipo, o realista é pior do que o rei, né? Então, a minha pergunta é, quais estratégias a gente pode pensar para conseguir cavar espaços, né, para a proposta dessa intersecção do encontro de saberes, né? Porque eu particularmente vejo nessa proposta, e no que o senhor colocou, inclusive, sobre a Universidade da Bahia, né? De uma universidade popular, que foi uma demanda que eu tive aqui, né? Inclusive em campanha para a UFRR, como eu vejo nisso uma saída, né? Mas uma saída justa historicamente, inclusive. Mas eu queria saber do senhor, quais as estratégias, como a gente pode pensar o encontro de saberes, essa proposta, num cenário tão reacionário como o que vivemos hoje. Olha, Américo, o que eu vejo é o seguinte: felizmente o encontro de saberes está em efervescência, ele continua crescendo o tempo todo. Então nós temos aí um efeito contracíclico, nós estamos como que
tentando colocar sementes para um momento em que retomemos algo melhor que o momento atual. Eu penso que o cenário ele é a conjuntura, mas o Encontro de Saberes é um projeto que está além da conjuntura, é um movimento, eu espero, imagino, como um movimento como se fosse de um tempo longo, não de um tempo curto. Ele não precisa estar colado às questões da conjuntura. Por quê? As universidades são muitas. Eu talvez esteja um pouco mais esperançoso, porque, veja bem, são 60 e tantas, são 67, né, universidades federais, um número mais ou menos isso, né? Não sei se Jataí e Catalão agora também são já 65 ou 67 universidades federais, mais as estaduais, então perto de umas 100, não é isso? Das universidades públicas. Lembre que eles não conseguiram a intervenção tão dramática que o ex-ministro lá, Abraham Weintraub, tentou. Eu ainda acho que, sim, nós somos uma rede muito grande de universidades. Eu acho que o momento, a gente passa por ele. Um pouco a impressão que, assim, o que eu vejo. O Encontro de Saberes, aquele negócio da escala, né? Aquele poder do pequeno, assim, demograficamente ele é muito pouco, são as poucas matérias, né? Um grupo de professores das universidades. O potencial epistêmico, o potencial de revolução epistêmica é muito alto, mesmo que o número de mestres e mestras que chegam, de professores acompanhando os estudantes, seja um número baixo. É como um pouco como as sociedades indígenas, são 0,4% da população, mas tem responsável pela maior diversidade epistêmica do país. Se você juntar os povos de terreiro, que são 0,4%, a sociedade indígena também, que são 0,4%, e o mundo quilombola também, que por aí, ou seja, com 1,5% da população, você tem mais diversidade epistêmica que o 98,5% do outro lado. Então, às vezes, não é só a escala. Então, eu acho que na escala do poder do pequeno que eu encontro saberes, eu tenho a impressão que você perguntou de estratégias. Não, a estratégia é simplesmente manter e ir fazendo sem olhar muito para os lados, assim, para o que tem em volta. É o que eu faria. O Instituto tem uma especificidade, que ele tem uma relação com o Ministério da Educação, né? Então, o que eles têm que fazer é ficar quieto e ficar aguentando, ver se em algum momento o Ministério da Educação melhora. Obrigado, professor. Não sei o que o Iting fala, que tem momentos que você tem que... O momento de... Lembra que tem um dos hexagramas que ele fala do momento da retração, o momento né? de não agir, no sentido de não se expor externo, você vai continuar fazendo. Algo assim. Como atravessando o inverno, assim. Muito obrigado, professor. Eu acho... Muito obrigado, professor José Jorge, pela sua fala, foi muito inspiradora, e eu acho que, pegando um pouco o mote dessa última pergunta, o que o senhor falou é ir fazendo, e eu fico, como eu lhe comentei em outras ocasiões, como o Encontro de Saberes funciona quase como uma terapia, né? Ele também tem uma dimensão terapêutica. E é uma disciplina a única que está funcionando, eu acho, assim, em termos... Né, mesmo com toda a precariedade de ser um ensino remoto, ainda há uma participação, há uma motivação, né, e ao mesmo tempo eu acho que é esse potencial que o senhor falou de revolução epistêmica que tem, né, uma porcentagem tão pequena da população, mas também detentoras de um cabedal de saberes, de epistemologias que são absolutamente riquíssimas, né, e a sua fala eu acho que mostra a profunda assimetria que existe, né, entre esses saberes na nossa realidade, não só dentro da universidade, como fora da universidade, como o senhor falava no texto, né, da luta antirracista, que também está fora da universidade, não está dentro tão somente. E na primeira aula a gente teve muitos relatos assim, dessas experiências, como um aluno da música, que eu acho que ele não está aqui hoje, mas que é aluno da UFRR, ele é Macuxi, e que ele não consegue
estudar as coisas que ele se interessa na música. Para os professores, a música indígena ela é totalmente desconsiderada, eles estudam só música erudita, e ele inclusive não consegue formar, porque tem uma disciplina que ele sempre é reprovado pelo mesmo professor. Então eu acho que essas experiências são muito ricas, assim, dessa possibilidade desses diálogos. E eu pensei também na questão da arquitetura, que o Roberto Câmara falou. Se a gente olhar a Universidade Federal de Roraima, a arquitetura dela é totalmente desconectada com a realidade ambiental do local. Exato, o Instituto de Antropologia ele tem uma estufa de plástico assim no alto. O senhor conheceu lá o INAM, que é assim, é de uma burrice, com perdão da expressão, mas do ponto de vista arquitetônico é algo que não é inteligente, mas justamente porque a arquitetura desconsidera totalmente esses conhecimentos, né? Então, esses diálogos, o senhor falou, a questão da saúde, né, a importância desses conhecimentos dentro das terapêuticas de cura. A gente está acompanhando agora um Iecoana que está na UTI, entubado, Xavier, e hoje eu tive o relato do irmão dele que me avisou que um pajé teve no HGR, na UTI, fez cantos átile, e a oxigenação dele, que estava em 60, passou para 280. Então, com a importância do átile que ele fez, o médico falou depois que o pajé veio aqui e fez o canto, o Xavier melhorou. Então, a importância desses saberes, ao mesmo tempo, a universidade, mesmo em Roraima, ela é totalmente desconectada. Não tanto em Roraima, que a gente tem a experiência do Insiquirã, eu acho que a universidade tem uma história também em direção às ações afirmativas, mas o caminho ainda é muito longo, né, professor? Tanto na antropologia, onde eu estou, ou na música, nem se fala, nas outras áreas. Então, eu acho que é muito importante o projeto Encontro de Saberes, eu concordo, eu acho que nessa realidade adversa, eu acho que nunca é tão importante o Encontro de Saberes, e é um pouco que a minha orientadora falava, a professora Beth Lucas, que não tem volta mais, né? Essa inserção, como o senhor falou, essa multiplicidade epistêmica dentro do corpo discente, ela não vai voltar atrás. Então, é uma conquista que a gente teve nos últimos anos, espero que não volte. E eu acho que a gente tem que lutar para manter. E agora a gente tem que continuar botando o nosso grãozinho, como o senhor falou, de areia, né? E aí eu já vou encaminhar minha pergunta. E o senhor fala no Encontro de Saberes desses diálogos, nessa possibilidade desses diálogos interepistêmicos, sem deixar de levar em consideração as incompatibilidades, né? Aí eu retomo aquela célebre fala do Nego Bispo, de que nem tudo que se ajunta se mistura. Exato. Se o senhor pudesse falar um pouco de como pensar essa refundação da universidade, tratando de epistemologias que são tão diferentes que talvez a universidade, para se constituir e aceitar esses conhecimentos, ela vai ter que se fazer de uma maneira totalmente diferente mesmo, né? Que talvez nem a gente consiga imaginar. Então, que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa relação entre diálogos e incompatibilidades dentro do projeto do Encontro de Saberes. Sim, é sobre isso que eu estou teorizando recentemente, Pablo, que é a parte mesmo da discussão epistemológica, a gente está falando do diálogo interepistêmico, né? Então, eu estava fazendo assim, que você pode ter o diálogo entre incompatíveis e, às vezes, você tem, inclusive, incomensuráveis. Você tem situações de incomensurabilidade. É o exercício que vai trazer isso. Porque nós nunca colocamos juntos essas epistemes diferentes, nunca tivemos essa experiência. O grandioso é porque não podemos tê-la de verdade, né? Assim, o que eu respondi para o professor Roberto, né? Assim, o ano 2010 eu estou marcado por ele, com o Manil explicando, fazendo aquela casa xinguana, aquela coisa incrível. Você fazer uma casa de 45 metros de comprimento por 10 metros de altura, sem usar martelo nem prego, apenas com madeiras e tensão das madeiras importante. Impressionante. Ou seja, o conhecimento que está envolvido nisso aí, né? Das lianas, das fibras e do tipo de tronco e do tipo de madeiras que ele usa. Poderíamos conversar com alguém da matemática e tentar fazer, inclusive, se for o caso, realmente fazer essa discussão de traduzir isso em termos matemáticos, né? Em termos físico-matemáticos, por exemplo, como é que é uma casa dessa. É todo um caminho para se construir, um caminho para frente dessa maneira. Então, há momentos, quando é incomensurável, eu acho que tem algum tipo de conhecimento, eles são incomensuráveis, principalmente dos xamãs, dos pajés. O que nós temos que garantir é a convivência dos diversos saberes. Você garante a convivência. Você não precisa ter uma fórmula de
um algoritmo que traduza um em termos do outro. Talvez não seja nem possível traduzir. Isso não, a gente nem sabe, isso é para o futuro. Porque nós estamos garantindo. É a mesma coisa com as cotas. As cotas, nós temos que garantir a convivência. A universidade tem vagas, então os brancos vão estar na universidade, os negros também têm direito de estar, os indígenas também estão, os quilombolas, todos têm direito de estar convivendo como alunos, mesmo sendo diferentes entre si. Então, nós temos que garantir primeiro a convivência. Se tiver onde tiver compatibilidade, melhor, assim, melhor. Mais rapidamente, você consegue processos pedagógicos de difundir os conhecimentos, porque se torna mais fácil de aprender, né? Aonde eles são incompatíveis, vai precisar de todo um trabalho de construir um protocolo interepistêmico para encontrar o ponto em que esses os diferentes são compatíveis, porque às vezes você pode ter diferença e compatibilidade entre elas. Depois você pode ter incompatibilidade. Agora, para mim, o mais radical é quando você tem situações que são incomensuráveis. Alguns conhecimentos não são traduzíveis ao conhecimento ocidental. Eram aqueles que eram chamados como se fossem não científicos, esses conhecimentos estão errados. Eles não estão errados necessariamente, só que os princípios que subjazem a eles nós não conhecemos. Então eles são incomensuráveis para nós. Esses, justamente, somente os seus representantes podem ensiná-lo. E aí os estudantes indígenas, é complexo. Porque veja bem, se eu tentar resumir o que você está falando, Pablo, olha que desafio maravilhoso nós temos. Antes nós tínhamos professores brancos e monoepistêmicos, brancos eurocêntricos, alunos brancos eurocêntricos. Essa era a universidade brasileira de 20 anos atrás, antes das cotas. A maioria eram estudantes brancos de classe média, eurocêntricos, de formação, porque o ensino secundário só ensinava conhecimento europeu. E os professores com a mesma formação eurocêntrica. Quando começam as cotas, muda dos estudantes. Os estudantes passam a ser negros, indígenas, brancos, e muitos dos estudantes indígenas vêm de comunidades que não são eurocêntricas. Muitos estudantes negros vêm, por exemplo, de comunidades de terreiro, de quilombos, que não são eurocêntricos. Então, você cria um clima interepistêmico entre os estudantes. Um clima que é contido pelo fato de que o currículo continua sendo, de cima para baixo, um currículo monoepistêmico. Então, a sala de aula fica uma coisa... como se diz, empobrecida, porque o grupo estudantil é muito mais rico do que os professores estão ensinando a eles. Porque os professores não sabem ensinar a diversidade epistêmica da sala de aula. Por isso que eu digo, a interculturalidade tem que chegar à docência. Então, com o Encontro de Saberes, agora nós temos um campo muito mais rico. E aí nós temos o seguinte, são 3, não é 1 e 2, mas não, acho que são 4, veja bem. Que aí você tem o campo eurocêntrico dos professores e dos estudantes, o campo interepistêmico entre os estudantes. Aí você tem o seguinte, muitos dos estudantes cotistas, indígenas, agora estão se transformando em mestrandos e doutorandos, e são doutores. O João Barreto, né, o João Paulo Barreto, o Cano, acabou de fazer o doutorado dele agora na UFAM, né? Então você tem, por exemplo, agora um doutor, né, em antropologia, que é também um conhecedor das tradições tucano. Ele pode não ser um mestre, assim, como é que chama? Qual é a palavra? Um cumo, né, seja um xamã, assim, um grande mestre tucano. Mas ele é caminho disso, ele é uma espécie de discípulo de um grande mestre. Então você tem agora 3 tipos de professores que poderemos ter numa sala de aula. O professor eurocêntrico de antropologia, o João Paulo Barreto, que é um doutor em antropologia, que também conhece a cosmologia tucano, e um mestre tucano. Passamos de 1 para 3, não para 2. Você imagina que riqueza que é isso? Então, o João Paulo, ele está em um lugar distinto de que possa estar eu ou você, por exemplo, Pablo, diante de um mestre tucano, porque ele também sabe a língua tucano, ele conhece os princípios cosmológicos, apesar de que ele sabe, que ele tem a humildade de saber que ele não é um mestre, como os mestres como lá do Alto Rio Negro, mas ele dialoga com eles de uma maneira que nós já não conseguimos dialogar. Então você tem um diálogo nosso com o João Paulo, do João Paulo com o mestre, nosso com o mestre. E os estudantes
Se os estudantes são indígenas, eles vão ter um tipo de diálogo com João Paulo e um tipo de diálogo com o mestre Tucano, diferente do diálogo que eles têm conosco. Uns estudantes brancos, eurocêntricos, provavelmente vão ter um diálogo conosco de um jeito, porque teria uma afinidade pela formação eurocêntrica, e um outro diálogo com João Paulo, que também é eurocêntrico, porque conhece o mundo ocidental também, e um outro com o mestre Tucano. Os estudantes negros já vão ter uma outra leitura. Eles podem, se um estudante negro, por exemplo, é um estudante um negro que vem aqui de um terreiro, que seja de comunidade de terreiro, ele pode ter encontrar uma afinidade epistêmica com o mestre Tucano, que não consegue nem com João Paulo nem conosco. Então você tem um campo de diálogo e de produção, inclusive, de conhecimento novo, sem paralelo. E que aí o nosso papel é ir levando isso e, né, construindo. Esse é o mundo da epistemologia. Se eu pudesse resumir, por exemplo, Michael Polanyi, né, que é um dos epistemólogos que eu gosto muito, com a ideia do conhecimento tácito. O conhecimento tácito, a quem Thomas Kuhn também, no final da estrutura da Revolução Científica, ele fala no final, o conhecimento tácito é algo que você não está no escrito, ele não está no texto escrito. É uma tradição, na verdade, de saber o conhecimento tácito. Então, nós poderíamos ter vários conhecimentos tácitos distintos entre si, que agora são colocados no mesmo espaço. É uma riqueza que uma universidade como Cambridge, Oxford, Harvard não tem neste momento. Elas podem ter outras, mas ela não tem essa, porque não tem mestres tradicionais lá. Certo? Não tem a diversidade epistêmica que nós temos. Então, nós poderemos desenvolver aí os nossos conhecimentos próprios. Mais ou menos isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Eu fiquei pensando no nosso primeiro tópico do Saberes, primeiro da UFRR, que é uma região predominantemente indígena, embora tenha, claro, toda uma influência, né, dos maranhenses, né, uma influência afro com a imigração, tanto dos maranhenses como agora, mais recentemente, dos venezuelanos, a proximidade com a Guiana, mas é uma região predominantemente indígena. E a gente fez o primeiro curso com 4 mestres de religiões de matriz afro-brasileira e gerou um interesse muito grande dos alunos indígenas, né, que tiveram a primeira oportunidade de visitar um terreiro, de conectar os saberes do terreiro, os assentamentos dos orixás, a relação com a natureza, né, os conceitos das religiões do candomblé e do batuque em específico, com a cultura macuxi, a cultura taurepang, a cultura indígena. Então, eu acho que realmente é essa potencialização de encontros, né? De encontros interepistêmicos, que é a grande riqueza e o que me faz achar o projeto Encontros de Saberes algo muito especial no cenário das nossas academias tão eurocêntricas, com aquela síndrome de europeu de segunda classe, né? Aquela vontade de imitar, e a gente sempre sendo aquela cópia, que é sempre uma cópia mal feita, né? Porque a gente é muito mais escolarizado, com tudo, um currículo muito mais enrijecido, muitas vezes, que as universidades europeias, onde o aluno tem uma linha que não tem nem capacidade de escolher cursos de outras graduações. A gente tem currículos muito enrijecidos, né? Muito pouco, às vezes um curso não tem nem muita articulação entre uma disciplina e outra no semestre, que dirá com outro curso de outra área, né? Sim, Pablo, porque aí tem a questão também da interdisciplinaridade ou da transdisciplinaridade. O Encontro de Saberes também é transdisciplinar nesse sentido. As nossas universidades estão ficando especializadas demais nas áreas, né? Sim, isso os mestres são polímetros, eles transitam entre áreas. Isso também puxa os estudantes, os professores também. Esse é um outro ponto, isso é uma outra riqueza muito grande. Sim. Mas isso que vocês fizeram, se eu puder só um exemplo, você precisava escrever sobre isso, vocês aí refletir, seguramente estão fazendo isso, de que vocês, numa região mais indígena, né, aí você dá, os mestres são os mestres das religiões de matriz afro-brasileira que dão aula, isso é uma situação que é própria da UFRR. Ou seja, é uma constelação interepistêmica que
que você tem esse potencial de desenvolver. Em outro lugar não é possível. Porque não teria os indígenas para assistir essa aula. Exatamente. Não tem uma regra. Por exemplo, nossas universidades são todas como se fossem com currículos parecidos, de norte a sul, né? Exatamente. Porque é um absurdo, porque as regiões são diferentes. Não leva em conta que os alunos são diferentes em cada lugar. Exatamente. É aquela imagem que eu gostei muito que o senhor falou uma vez, que a universidade parece uma espaçonave pairando no alto da sociedade, da realidade, né? E muitas vezes eu sinto isso demais. É o que acontece. Aquelas duas de São Paulo, eu vou lá, eu acho que é assim que passa aquele lugar. Parece que eles não estão no Brasil, eles estão em algum outro lugar que eu não sei qual é. E é essa dificuldade, eu acho que é uma dificuldade até para os professores, fico pensando eu agora, que vão para uma realidade de Roraima, eles fazem um concurso público para Roraima, porque onde fica Roraima? Eles nem sabem. Não é o meu caso, que eu já tinha pesquisa lá, então aí para entrar na universidade foi uma consequência de um interesse que eu já tinha enquanto pesquisa na região. Mas muitos professores chegam lá de paraquedas, não se identificam às vezes porque não conseguem se conectar com aquela realidade, vêm com conhecimento acadêmico eurocêntrico. E eu acho que o Encontro de Saberes pode ser uma porta até de entrada, de extensão ao contrário, como se fala, né? De conhecer um pouco mais a realidade do local e poder aprender com ela. Porque às vezes chega um professor de fora e acha que Roraima não tem nada. Assim, não, Roraima não tem, dentro da minha formação acadêmica branca, né, eu não consigo pesquisar alguma coisa que, enfim... Então eu acho que esse potencial do Encontro de Saberes é muito grande. Então, aí, só para complementar, o Encontro de Saberes começou na UFRN também por uma provocação, né, dos povos de terreiro, dentro de uma comemoração do movimento negro, onde o Tata Boculê, que participou do evento, questionou a universidade do pouco acesso que eles tinham enquanto realmente detentores de conhecimento, que ele via muito pesquisador ir visitar a casa dele, mas que ele tinha pouca oportunidade de visitar a universidade. Então, talvez até porque o movimento indígena é muito organizado em Roraima e também tem um protagonismo, tem um Insiquirã. Então, já existe uma história dentro da UFRR de ações afirmativas, nós temos mais de 1.000 alunos indígenas, mas, né, os povos de religião de matriz afro-brasileira, né, outras culturas tradicionais, como dos próprios maranhenses, agora a questão dos venezuelanos. Eu hoje conversei com um amigo, o procurador Edson Damas, que acho que o senhor conheceu lá também, ele estava na fronteira da Venezuela discutindo a questão dos Uarau, que hoje tem mais de 2.000 Uarau em Roraima. Imagina. Nossa! Os Uarau que nunca saíram da Venezuela até 5 anos atrás, 6 anos atrás. Impressionante. Então Roraima é um caldeirão, digamos, de pluriepistemologia, sem contar os venezuelanos, enfim. E a universidade tenta dar conta disso, mas eu acho que o Encontro de Saberes é uma complementação, né, daquilo que já vem sendo feito dentro da inserção dos alunos, né, dessas políticas de cota. Então, acho que é importante para haver uma simetrização maior desses conhecimentos dentro da universidade. Sim. Talvez se eu pudesse, Pablo, só terminar, talvez fazer mais um pequeno adendo ao que eu respondi ao Américo, quando ele perguntou para as estratégias. Não sei o que talvez o Américo esperava como resposta, mas assim, Américo, se eu pudesse só complementar, mas isso é muito assim, a maneira como eu vejo, cada quem tem uma. A minha, quais seriam estratégias por esse momento difícil, nesse revés político, né? Não se apresentar de frente e continuar fazendo, porque eu acho que não é um momento em que essas pessoas estão preparadas para escutar qualquer coisa que elas não conheçam. Elas não terão capacidade de acolhimento nenhum. São cosmofóbicos, né? Como diria o nosso amigo. Completamente. Então, a gente tem que ir fazendo e eles nem sabem direito o que eles estão fazendo, melhor que não saibam. Claro, por exemplo, aí eu poderia dizer diferente em relação às cotas, eu estou falando em Encontro de Saberes. As cotas não, nós estamos organizando um fórum das cotas raciais, que tem o INCT, tem a BPN, Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros, e tem o CONEABS, né, que é o Consórcio Nacional dos NEABs. Nós teremos uma reunião até nessa quinta-feira agora. Nós estamos preparando todo um diagnóstico de toda a situação das cotas do Brasil para o ano que vem, porque no ano que vem termina os 10 anos da lei de cotas, né? Então, preparando para a possibilidade de que tenham audiências no Congresso para saber se faz o seguinte, se vai continuar com a mesma lei. O PAIN já tem uma proposta para continuar, né? Ou se vai modificar a lei, ou se eles tentem acabar com a lei de cotas, né? Não, aí vão ter que enfrentar.
Aí nós temos que nos preparar para audiências, para ir diante do Congresso, para manter o sistema de cotas. Aí nós temos que nos instrumentalizar para fazer esse debate. Aí não tem como se esconder, porque vai acontecer, né? Aí a gente tem que se fortalecer para fazer, e colocar todos os movimentos negros, todos os movimentos, os coletivos estudantis negros, todo mundo tem que participar disso, indígenas, para manter a lei de cotas. Aí, essa é uma estratégia. Estamos fazendo esse diagnóstico ao longo desse ano todo. Do Encontro Saberes, a minha estratégia é mais ir fazendo em todos os lugares e nem ficar dialogando muito com eles, não, porque eles não têm gramática para entender o que é isso. Como você falou, a limitação deles é muito alta. A estratégia seria se invisibilizar. No caso das cotas, é se apresentar. Aí são diferentes. Professor, se o senhor me permite, eu vou ler aqui uma pergunta do Rafael Espíndola. Ele falou assim no chat: professor, me pergunto em como a inserção interepistêmica em um momento e contexto atual pode se afastar de um possível caráter exótico. Já falaste sobre as próprias culturas tradicionais possuírem seus doutores, no entanto, isso ainda sofre certo preconceito. Aproveitando um pouco isso, que realmente a gente sabe que esses conhecimentos, professor, eles não são mensuráveis muitas vezes na nossa forma de entender currículo, né? Por exemplo, conhecimento de uma construção de uma casa, é um conhecimento xamânico que envolve uma vida inteira, né? Eu lembro do Theodor Kohlgruber comparando os médicos com xamãs, e ele dizia que o médico é aquele que estudava 5 anos, depois nunca mais estudava mais nada, ia ficando menos inteligente com o passar do tempo, e o pajé Taurepanga era o contrário, né? Então, como pensar isso, que realmente é um risco, né, da exotização, e muitas vezes quando a gente fala do projeto Encontro de Saberes, alguém olha, não, mas isso é normal, a gente está cansado de convidar os Taurepanga, os Makuxi para falar no Ensiquirão, para falar na universidade, por exemplo, isso é algo que acontece já na UFRR. Enfim, né, existe todo um circuito também onde pessoas, representantes dos povos indígenas, dos povos de terreiro, podem falar, mas o Encontro de Saberes tem uma perspectiva mais profunda, né? Então, como responder à pergunta do Rafael do perigo do exotismo? Não, Rafael, acho que o exotismo, esse perigo, pode ter, sim. Mas não para todos os estudantes, eu acho, não por igual. Pelo menos do que eu vejo, né? Eu acho que a diferença, assim, se vem como uma vez, como você falou, que às vezes chega na universidade, dá uma palestra, participa de algo, aí pode ter um elemento exótico. Agora, se você está falando que é um curso, que os estudantes vão escutar os mestres e as mestras várias vezes, em várias aulas, e mentalizam que aquele é um curso, que os mestres estão ali como professores, eu acho que esse elemento, vamos dizer assim, superficial, negativo do exotismo, ele pode desaparecer. Tem algo, Rafael, que eu acho que também que me motiva, que eu percebo é o seguinte: o conhecimento que nós estamos passando não responde ao que os alunos esperam, os alunos procuram. Uma questão, por exemplo, é a espiritualidade. O campo da espiritualidade é um campo que a universidade tinha bloqueado, ele estava fora do campo universitário. Praticamente quase todos os mestres são pessoas espiritualizadas. Então, isso tem um efeito para além do exotismo, eu acho. São pessoas que... Estou escrevendo sobre assim, o que é o perfil do mestre, né? São pessoas que apresentam a própria biografia, né? Eles dizem quem são também, não só o que sabem. Isso tem um efeito no mundo em que estou falando das universidades, não sei se é verdade daí, mas mesmo aqui na UNB, os estudantes assistem aulas em que as matérias são expositivas, né? Só para passar um conteúdo que vai entrar lá nos seus créditos e para você se formar. Não tem, assim, uma encarnação de um saber por parte dos professores, muitas vezes. Os professores estão cumprindo lá uma aula. Rotinizou-se, burocratizou-se muito a transmissão, o processo de transmissão. Com os mestres não tem essa burocratização, é uma relação afetiva, direta. Eu acho que isso tem um efeito, pelo que eu vejo. Eu sou mais... O exotismo pode ser até um ponto de entrada, até, o que te chama a atenção no primeiro momento. Então, um grau de exotismo inicial, acho que nem é ruim, necessariamente.
mas logo ele vira uma relação. Os alunos começam a ver que os mestres são pessoas que, de fato, têm um saber para passar. Acho que é um pouco isso. Eu acho que é isso mesmo, professor. E a aula, realmente, ela tem uma aura, ela tem uma atmosfera totalmente diferente, né? A gente sabe, um mestre do conhecimento tradicional, quando você olha ele, mesmo que precise de um momento até para superar esse exotismo, você vê que está diante de uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, que tem, né, um saber muito importante a ser ensinado. Basta um pouco de abertura para o outro, né, como diria o Levi-Strauss. Então, eu acho que realmente são disciplinas, são cursos muito enriquecedores, e a experiência, pelo menos do relato dos alunos que têm a oportunidade de participar de uma disciplina como essa, é sempre de algo muito positivo, né? Uhum. Eu não sei, gente, se tem mais alguém, porque a gente hoje, excepcionalmente, até passamos um pouquinho do horário, que a ideia da gente era fazer 1 hora e pouquinho, para não ficar muito carregado para todo mundo. Eu não sei se tem mais alguém que queira falar. Eu vi que tem... Bom, o Hamilton está aqui, professor que trabalha com os Runicuim, que tem acompanhado o nosso trabalho, que tem envolvimento com o tema também. Ele está aqui, mas eu acho que ele estava com problema de áudio, não sei se hoje ele está falando. Está inclusive o seu Euclides aqui, que é Makushi, professor também. Tem algumas pessoas que eu estou notando aqui no chat. Se alguém quiser falar, fique à vontade, já fazer alguma última pergunta para o professor José Jorge Carvalho. Daisy, eu não entendi. Eu pergunto para o professor por que a aparência afeta esses professores. A aparência de que maneira? Não entendi bem. Não sei se o professor entendeu a pergunta. Não, talvez se ela pudesse falar, Daisy, se pudesse colocar. Se tu quiser falar um pouquinho, por favor. Pois não, Vocês pode me falar. escutam? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Muita gratidão pela palestra, muito bom ouvir. Eu sou aqui do Sul. A questão da aparência é bem a questão da etnia mesmo. Por exemplo, sou quilombola, né? E a questão de ir com turbante, com colar, com cores e com cocar, essa aparência étnica, né? Afeta muito, né? A questão da academia eurocêntrica. Eu queria saber, eu acredito que em Roraima nem tanto, porque, como vocês falaram, os indígenas estão muito presentes. Acredito que a cidade seja muito colorida, e a universidade também, né? Muitos cocares. E aqui, não. Quando eu vou com meu turbante, com meu colar, eu sou vista como um símbolo exótico mesmo, isso, né? Dentro da academia. Você está na FURG ou na URGS? Na FURG? Na URGS. Na URGS. Uhum. Obrigada. Sim. A URGS também, que tem Encontros Saberes, né? Tem os mestres, né, para raio. Sim, tá muito bom isso aqui. Foi um ganho, né? Eu acho que isso a questão da aparência, ela pode chocar, mas é um pouco como o Pablo falou, acho que ela veio para ficar. Assim, não vai ser porque o Ministério da Educação está conosco que vocês, todos os estudantes negros que não vão deixar de se apresentar como querem. Eu acho que não. Eu acho que esse é um espaço que está sendo conquistado mesmo, da aparência. Assim, os outros que tolerem, que aceitem, porque não acho que vai ter, você acha que vai ter volta atrás? Não, jamais. E aqui aqui está sendo bem importante que no pós, né, no pós da educação, a gente está levando o tambor para dentro da sala, né? Maravilhoso. A gente está levando coisas. Maravilhoso, parabéns, é isso mesmo. Na educação, sim, eu acho que é uma conquista que vai crescendo. Sim. O estranhamento vai ter sempre, mas o outro é diferente, né? Vai ter, e tomara que em um certo momento as pessoas assimilem. Bom, isso aqui não é um lugar como era antes. Agora, ele é plural. Então, as pessoas naturalizam que é um lugar plural. Se é plural, as pessoas têm aspectos diferentes, se vestem de modo diferente, falam de um jeito diferente. Nós estamos num momento de uma passagem, né? Uma transição do lugar que era muito homogêneo e ainda assim não se estabilizou como totalmente plural, mas ele não é mais homogêneo como era antes. Isso não acredito que seja mais. Nós estamos numa transição, né?
estabilizando aí um diálogo, porque nós não sabemos como é que vai ser. Nós vamos ter que inventar uma nova convivência, talvez é isso desse. Assim, nós não sabemos que aspecto ela vai ter, mas nós estamos exercitando uma nova convivência. Eu queria registrar também a presença, professor José Jorge de Carvalho, do professor Alfredo Martim, que é um professor aposentado hoje da Federal de Rio Grande, da FURG, e ele foi um dos pioneiros, aí, um dos grandes incentivadores das ações afirmativas e da inserção e inclusão dos alunos indígenas e quilombolas na Universidade de Rio Grande. Eu conheci na ocasião que eu estava com o Davi Copenal, quando a gente foi ao Sul. Um grande prazer ele ver, professor Alfredo. Uma alegria muito grande a sua presença. Eu queria apresentar o senhor, professor José Jorge, professor José. E o professor Alfredo é um parceiro da Letícia, na FURG. Ah, que ótimo. E é um grande... Trabalha com a área de psicologia transcultural. Então, ele tem essa cadeira que ele dava dentro da FURG, desculpe. E eu queria que ele, pelo menos, desse um pouquinho da sua palavra aí para a gente poder já encaminhar o encerramento do nosso encontro, mas eu queria registrar a presença dele e dar a palavra para o professor Alfredo. Sem som. Professor Alfredo, o senhor vai ter que reiniciar a sua saída rapidinho, que o senhor tem que colocar o microfone. Olha aí embaixo, tem um linkzinho do microfone. Vê se o senhor acha aí para abrir o seu áudio. Talvez tenha que entrar e sair de novo, eu não sei, dê uma olhadinha. Ele tem um linkzinho embaixo e tem 3 botõezinhos. Tem o do telefone, o do vídeo e o do microfone. Acho que ele vai entrar novamente. Sim. Mas eu estudei na FURG de 2000 a 2003, fiz a minha graduação em História. E realmente era uma universidade pré-cotas, né, professor? Então não tinha... Eu estudei História do Oriente Médio e não estudei História do indígena. E depois, o professor Alfredo entrou logo depois. E ele sempre foi muito atuante. Eu lembro que na minha época da graduação, a casa do estudante era uma casa horrível. E hoje os estudantes têm, inclusive, uma casa especial dos alunos indígenas, com cozinha guarani, com adaptada à realidade deles. E o professor Alfredo é uma pessoa muito importante nessa história de inclusão na Universidade Federal do Rio Grande. Eu acho que agora ele voltou, vamos ver. Eu vi o microfonezinho dele ali, professor. Agora o senhor vai conseguir, eu acho. Deixa eu ver. A Ineide está falando aqui no chat que em Roraima a gente vive essas situações, né, em relação à aparência, que a conquista é lenta. Ela trabalha com 8 povos indígenas no estado, mas todos os dias é uma luta diária em sensibilizar alguns professores formadores. Realmente eu gostei da sua imagem de dizer, botar aquela nossa areinha ali, né? Eu acho que essa é importante, é um trabalho de micropolítica mesmo. Professor Alfredo, prazer. Agora abre o seu áudio aí, no cantinho. Ainda está desligado. É só clicar no botãozinho embaixo aí. Agora foi. Agora abriu. Aló, hola, hola, ¿me escuchan? Olá, professor. Bueno, por fin. Bueno, disculpan, pero no soy muy eficaz en estas cuestiones tecnológicas. Quería saludar al profesor Carvalho. Muito prazer. Y a Pablo también, bello compañero de lutas en estas aventuras epistémicas. Quería también felicitar al profesor Carvalho pelas suas iniciativas, sua paciência, os trabalhos que ele vem fazendo de todos estos años y que son muy importantes para todas las universidades y para todas las áreas de conocimiento.
Eu só queria perguntar se na experiência do professor de Carvalho, no conhecimento que você tem de todas as outras universidades, se tem em alguma delas psicólogos que se interessem pela questão transcultural. Si tem colegas, por exemplo, que estão fazendo trabalho de campo nas aldeias, nos quilombos, nos terreiros, etc. Como a gente tem feito aqui desde o ano de 2008, que começamos esta indisciplina de psicologia transcultural, na qual nós tentamos articular não só a psicologia europeia ou americanoide, sino sobretudo a psicologia popular e os conhecimentos dos pajés, e articular com os aportes de antropologia, de história, sociologia, etc. E também, e sobretudo, com os aportes da análise institucional. Em vários momentos, o professor de Carvalho falou das questões do MEC, do governo, das políticas públicas, etc., que são vectores instituídos importantíssimos que provienen do Estado, do desfuncionamento do Estado. Y nós pensamos que esas cosas institucionales son muy importantes para la comprensión y la transformación de los vínculos humanos y el conocimiento de los procesos psicológicos que están en eso, ¿no? Entonces, mi pregunta era esa, si tienen otros lugares y alguna disciplina en la graduación que trabalhe com estas coisas, não? Muito obrigado. Muito prazer. Temos aí uma afinidades aí. O senhor é do Uruguai ou da Argentina? De onde é? Argentino. Argentino, sim. Mas porque ela mora aí há muito tempo. Temos afinidades, professor Alfredo. Olha, por exemplo, nós escrevemos um texto junto com uma mestra, que é uma mãe de santo, a Makota Kidoyale, sobre a questão da saúde mental, porque ela foi dar aula na UFMG como mãe de santo, e ela ficou estarrecida de como os alunos estão adoecendo nas aulas e os professores também. Então, nós escrevemos um texto, inclusive sobre a questão do suicídio a 4 mãos, com 2 professores de psicologia um da UFRJ, outro da UF, com ela e comigo. Nós escrevemos um texto sobre o sofrimento psíquico na universidade, que é uma leitura, inclusive, aí, transcultural do sofrimento psíquico. Sim. O professor Abraão, da UF, a gente faz uma espécie de psicologia de terreiro. Então, fazemos encontro de saberes psicológicos. Nós poderíamos desenvolver, se o senhor quiser, a gente poderia pensar juntos a ideia de um encontro de saberes na psicologia, do que chamamos de psicologia, né? Ou psicologias, se quiser, no plural, né? Sim, no plural, seria isso. Sim. Ou seja, eu creio que o campo transcultural é o campo que nós temos que nos mover nele. Exatamente. Sim. Bueno, eu agradeceria se pode me enviar através de Pablo esses trabalhos. Sim. São já temos 2 textos já, que seriam de encontro de saberes e psicologia. E sofrimento psíquico, sim, outras leituras. Muito obrigado. Não, obrigado, prazer. Tá bom. Que bom. Eu posso depois passar o contato do professor Alfredo. Claro, e também eu vou compartilhar no nosso grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp da disciplina. Aí eu vou compartilhar esse texto, que é um texto muito interessante. E eu acho que é muito importante, né? Se a gente já tem o sofrimento psíquico na nossa realidade das universidades, num estado de vida normal, imagina hoje em dia, né? Com uma exclusão que se agrava, né? Com a questão da acessibilidade à internet, enfim, as dificuldades do ensino remoto, né? Então, eu acho que é um texto que mais do que nunca é relevante da gente estudar. Eu acho que eu vou encaminhando, então, para o final, né? Porque eu não sei se tem alguém mais que tem interesse em fazer
fazer uso da palavra. Senão, eu só queria lembrar que na sexta que vem, professores, a gente vai ter a presença do Iban Runicuim, junto com a Milton, né? O Iban Runicuim, que participa daquele coletivo de artistas Runicuim, ele é cantor e conhecedor e pesquisador também, tradicional, ele vai estar com a gente na sexta-feira. E também, daqui a umas semanas, o professor César Guimarães vai vir, professor José, para falar sobre a questão do notório saber em específico. Mas também a Luciana Praz já confirmou hoje que vai falar sobre o encontro de saberes na URGS. A gente está fazendo essa mescla entre algum professor vinculado ao tema ou algum conhecedor tradicional. Então, só para ficar esse registro, que a sexta que vem, então, a gente tem a presença do Iban, que vai nos contemplar com seus cantos e seus conhecimentos. E agradecer imensamente, professor José Jorge Carvalho, por a sua fala tão interessante, trazendo coisas também para além do texto que eu passei para os alunos, e espero que o senhor possa também acompanhar algum outro dia as nossas conversas e que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, né, num novo evento do Encontro de Saberes. Tá bom, ótimo. Um grande prazer, eu te agradeço aí por esse encontro tão inspirado entre nós. Muito obrigado, então, gente. Uma boa noite a todos, se cuidem, se protejam, e muito boa noite também, professor Alfredo, e até a próxima. Obrigado. Um grande abraço a todos. Uma boa noite, muito obrigada, gratidão. Boa noite, Heloísa. Vai dormir, que a Heloísa já está, são quase 3 da manhã na Suíça. Tchau. Você fecha aí, Pablo? Você fecha aí, Pablo? Você fecha aí? Eu fecho. Tchau, gente. Tá bom. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Maravilhoso. Boa noite. Boa noite.